E se preparem, porque essa lição, como um todo, né, esse livro como um todo, ele é muito bom, viu? Esdras capítulo 1 e panorama bíblico. Esdras significa ajuda, ou auxiliador, ou ajudador. E esse nome tem muito a ver com o que ele faz. Na época, não era igual hoje em dia, né? Você escolhe o nome do menino antes de nascer, antes de ter filho, o casal já discute qual nome quer colocar no menino, ou se for menina, né? Que é duas possibilidades, ou nasce menino ou nasce menina. Mas naquela época não. Naquela época os nomes tinham um significado profético. Às vezes esperava passar um período de tempo para ver alguma característica do menino, para então poder nomeá-lo segundo alguma característica dele. Então muitas vezes o nome dizia algo sobre a pessoa. E é o caso aqui do significado de Esdras. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: Esdras e Neemias eram um livro só, ok? Eles eram um livro só, ficavam em um rolo só, ok? Um pergaminho só. Jerônimo, por volta ali do ano 400 depois de Cristo, né? Século 4, século 5, que fez essa separação. E tem alguns motivos pelo qual essa separação foi feita. E posteriormente, essa separação foi feita até mesmo, né, na Bíblia judaica, ok? No caso, pegando o Antigo Testamento. Então, era um livro só. Quem foi o autor de Esdras e Neemias, né? Inclusive é muito comum vocês encontrarem, né, Vitor aí preparando aula, alguma citação citando assim o texto Esdras e Neemias junto, porque é considerado um livro só. Tal como Lucas e Atos foram escritos pelo mesmo autor, a saber, Lucas, e um continua a história do outro. E aí tem quem diga que era um rolo só e depois dividiu, só que isso não é verdade. Mas é o mesmo autor e a história continua diretamente. Esdras e Neemias provavelmente foi escrito por Esdras. Esdras muito provavelmente foi o escritor. Então, por que Esdras foi escritor? Antes da gente estudar Esdras, eu mandei lá no grupo para vocês lerem. A gente tem que voltar uma página na sua Bíblia e vamos ler 2 Crônicas, o capítulo 36. Como um todo, é muito importante para você entender o pano de fundo histórico da época. Porém, nós vamos ler só o capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22, só o decreto do rei Ciro. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar, pregando por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Quando a gente lê o começo do livro de Esdras, que é na página seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregando por todo o seu reino, com também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então nós vamos pernoitar, inclusive, não saiam de Esdras, obviamente, né? Mas a gente vai passar por várias referências cruzadas à medida que o tempo permite que a gente avance, ok? Então se prepare para estar andando aí na sua Bíblia e voltando para Esdras, beleza? Então, o autor de 1ª e 2ª Crônicas foi Esdras. O final de Crônicas coincide com o início de Esdras, e essa é uma forma comum na época de fazer uma transição. Do jeito que termina uma história, já começa outra, indicando que é uma transição, que a história está sendo continuada. Assim como Lucas, Atos, e Atos continua a história de Lucas, Esdras continua diretamente a história de Crônicas. Então, conta dos reis, fala do cativeiro de Israel. Israel agora foi atacado devido à sua desobediência, porque o povo, infelizmente, não obedece a Deus. Então eles foram levados cativos, especialmente porque não estavam cultuando a Deus da forma correta. Grave bem essa frase. E aí agora
chegou o tempo de Deus cumprir aquilo que ele tinha dito por boca de Jeremias. Isso está citado tanto no final de Crônicas quanto aqui no início de Esdras. Mas o que Jeremias disse, né? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Antes é importante vocês irem lá no capítulo 7, para a gente entender melhor quem é Esdras e por que ele é cotado a ser o autor de Crônicas e dos escritos Esdras e Neemias. Esdras capítulo 7, versículos 6, 10 e 12. Esdras capítulo 7, versículos 6, 10 e 12. Olha o que diz. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedia. 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Esdras era um escriba. O que era um escriba? O escriba ele tinha a função. Primeiramente, ele sabia ler e escrever, né? O escriba é aquele que escreve, copia, que lê, que compreende as leituras. Na época o pessoal era muito leigo, analfabeto. Hoje em dia não é comum. Se você vê alguém analfabeto, na idade que está Marco Aurélio, Cezinho, Pedro, isso é algo estranho. Mas na época, uma pessoa, na idade do Robinho, ser analfabeto era normal. Eram poucas pessoas que sabiam ler. Então a função de escriba era muito mais importante. Um escriba hoje, ele também se aproxima muito do que seria um professor, um expositor da Bíblia, ok? Por quê? Porque ele era zeloso. A tendência do escriba era essa. E Esdras era zeloso, isso é, ele zelava pela lei. Ele defendia a lei, ele entendia, ele compreendia o todo, ele estudava a lei, ele ensinava a lei, ele se preocupava em cumprir a lei de Deus, né? No caso que era a lei de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia na época, ok? Então Esdras era um escriba, então ele é o mais cotado para ter escrito, apesar de que existem duas possibilidades ainda além dessas. Além dessa, primeira possibilidade, Neemias escreve o seu livro, foi Neemias que escreveu, e não Esdras. Segunda possibilidade, um cronista posterior. Então a gente teve outro cronista para contar a história. E esse outro cronista pode ter escrito também os livros de crônica. Porém, é majoritário que Esdras é o autor. Isso é pouco questionável, não é tão questionável assim. Esdras muito provavelmente é o autor. A gente encontra no livro de Esdras vários relatos de lembranças, vários. Além de relatos de lembranças, a gente encontra também decretos que estão em aramaico, decretos na língua original, o que indicam que os textos que estão ali, os documentos, os decretos, os ditos, eles são originais. Então é muito difícil, né? A gente tem muitas memórias pessoais também de Neemias, o que pode dar um indício ali de que, na verdade, Neemias pode ter escrito sim o seu livro, porém Esdras é cotado majoritariamente para ser o autor. Ele era babilônico? Não, eles estavam na Babilônia, estavam cativos, só que nessa época não era Babilônia mais. Eu vou explicar. Nessa época era Pérsia. A gente tem 3 reis que se destacam aí: Ciro, Dário e Artaxerxes, todos os 3 persas. No versículo 6, na sua não fala de Babilônia, não é? O quê? Você fala Esdras 7:6? Não. Conta na sua. Este é Esdras, veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito da lei de Moisés. Não, no versículo 5 fala, subiu da Babilônia. Tá. Mas Esdras, ele veio da Babilônia por quê? O pessoal ficou cativo quanto tempo? Quem sabe quanto tempo eles ficaram no cativeiro da Babilônia? A gente fala, hora ou outra cita aí, por cima, a gente cita. Quanto tempo eles ficaram lá no cativeiro da Babilônia? Pode falar sem medo de errar. 400 anos. Não, mas tem outra coisa que envolve 400 anos. 400? Não, o cara acabou de falar 400. 400 anos é outra coisa. Quanto tempo o pessoal ficou cativo na Babilônia? Jeremias profetizou, inclusive, esse tempo. A gente vai chegar lá, para a gente entrar na exposição do capítulo 1. 70 anos. 70 anos. Ou seja, uma geração inteira. Aliás, mais de uma geração inteira. Muitos cresceram na Babilônia. Alguns cresceram na Babilônia. Alguns nasceram lá, mas são judeus. E outros pegam a cultura do local, né? Tem uma professora mesmo da IBNU, que é a Igreja Batista Nações Unidas,
que ela é a igreja do Luiz Saião, né, para quem não sabe. Inclusive, se você quer seguir algum canal no YouTube e consumir os vídeos sem nenhuma dificuldade, sem ter que estar com o filtro ligado toda hora, pode ir lá, que é muito bom. Susan Lee, ela é excelente. Ela é sul-coreana. E ela fala que ela é sul-coreana de segunda geração, que teve uma geração que veio para o Brasil, ela nasceu no Brasil, então perde-se muito da cultura. Tem um pouco ainda que os pais conservam, mas ela é muito brasileira. Né? Ela tem o sangue sul-coreano, mas ela é brasileira porque ela nasceu aqui, entendeu? Então eles subiram a Babilônia porque eles foram levados para lá. A Babilônia derrota Israel. A Babilônia leva Israel, depois a Babilônia volta e leva Judá. O povo de Deus foi levado cativo para lá, para a Babilônia. Babilônia depois foi derrotada pelo rei persa, Ciro. Ciro vai pacificar. Ciro, ungido do Senhor. Ciro, ungido do Senhor. Deus escolheu Ciro para isso. Aí agora o povo de Deus fica sobre o domínio da Pérsia, ok? Que era ali os caldeus. A Pérsia hoje em dia é o Irã, beleza? A Pérsia é o Irã, aquele povo ali está mandando no mundo todo. Pois é, esse povo aí mesmo. Então o Irã, que na época era Pérsia, derrotou a Babilônia. Então o povo de Deus ficou cativo lá, agora com eles. Porém, quando chegou, né, na época do cativeiro babilônico, ou do cativeiro do persa, quando eles dominam a Babilônia, o Ciro começa a liberar o povo de Deus. E ele solta alguns decretos. Mas só para finalizar essa questão aí da autoria, olhem aí, não vamos ler, tá? Só folheiem e olhem aí. Êxodo capítulo 6, versículo 1 a 12. Vocês vão encontrar aí decretos e documentos oficiais, né? Tá aí a cópia, ou assim disse, né, o rei Ciro. Você vai ver isso também em Êxodo capítulo 5, dos versículos 6 a 17. E também vai encontrar em Êxodo 7, do 11 ao 26, ok? E temos em aramaico aí, a gente tem aí o capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18. E também a seção do capítulo 7, versículos 12 a 26. Decreto de Ciro está em original, está em aramaico. Então são documentos muito originais, muito confiáveis, cara. Então a gente pode confiar, sem dúvida nenhuma, né, que a mão de Deus esteve sobre esses livros, que eles são inspirados por Deus e deveriam estar aqui mesmo. E que muito provavelmente Esdras foi seu autor. A quantidade de memórias pessoais escritas nesses livros, né, Esdras e Neemias, que é um livro só, é tão grande, mas tão grande, que até os críticos mais radicais, não negam que o autor foi ele. São textos originais. É muito difícil apontar qualquer outra coisa longe disso. A gente tem livros que a gente não tem dúvida quem é o autor, e tem livros que não dá para bater o martelo quem é o autor, e tem livros que a gente especula quem é o autor, né? Mas esse aqui não. Tal como Epístolas Paulinas, que a gente sabe que foi Paulo que escreveu, tirando Hebreus, e a gente sabe que não foi ele. Aqui o autor foi Esdras, sem dúvida nenhuma, e muito provavelmente Neemias também. É muito difícil que não tenha sido ele, até mesmo que Neemias era leigo. Já Esdras era um escriba, então ele era muito mais propenso a fazer isso, ok? Uma coisa interessante desse livro, ele se divide em dois, tá? A gente tem aí uma primeira história, Esdras capítulo 1 até o capítulo 6, e depois Esdras 7 até o 10, outra história, os 4 últimos capítulos. A primeira história, a gente tem 3 líderes que se destacam aqui. A primeira história é Zorobabel. Por que não dividiu em 3 livros então, né? Colocou Zorobabel, que Esdras foi o autor, né? Esdras só aparece no capítulo 7 do seu livro, que é aquele que a gente leu, aquele capítulo está descrevendo ele. A gente teve que ir lá no capítulo 7, porque é lá que aparece. Do capítulo 1 ao capítulo 6, está mostrando a primeira remessa de judeus, que voltam, né, do cativeiro babilônico, após os persas derrotarem eles, ok? Então a primeira leva é levada por Zorobabel. Nós vamos estudar, se o tempo nos permitir, no capítulo 1, como que foi esse negócio, beleza? Depois, a segunda leva vai juntamente com Esdras. Então Esdras leva o pessoal, Esdras lidera e conduz a galera. Depois tem uma terceira leva, que está lá em Neemias, ok? Então nos 13 capítulos de Neemias a gente encontra essa história.
Então Neemias aparece lá e Esdras também, eles são contemporâneos, ok? Uma coisa interessante. A primeira imigração, ela aconteceu no ano 536 a.C. E é importante vocês se lembrarem, né? Que nem todos estão na escola ainda, às vezes você esquece disso. Que quando a gente está marcando o tempo antes de Cristo, ele vem em ordem decrescente, beleza? Então, por exemplo, 536 depois de Cristo é a primeira imigração. A segunda foi em 458, que foi com Esdras. Mas diminuiu exato, a contagem regressiva, está chegando no zero. Aí depois começa a contar 1, 2, 3, para chegar em 2026, que é onde a gente está hoje, beleza? Então, primeiro aqui a gente conta regressivamente, tá? Até chegar no zero. Então, a primeira migração ocorreu em 536 com Zorobabel, a segunda em 458 com Esdras e a terceira em 444 com Neemias. A gente tem um período de 76 anos entre a primeira e a segunda migração e a gente tem um período de 14 anos desde a migração de Esdras até Neemias, ok? Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, a gente tem ali pelo menos 60 anos de história, no mínimo, ok? E é lá que acontece a história de Esther. Que também é objeto de nosso estudo, né, na escola bíblica, está aí também. Então, a história de Esther acontece entre Zorobabel e entre Esdras, entre a primeira e a segunda migração, né, o retorno. Uma coisa interessante, havia uma profecia, né, Deus falou por boca de Jeremias, que o cativeiro babilônico seria de 70 anos. Será que Deus 70 anos mesmo? Sim. Ciro, o rei persa, ele assumiu o seu poder em 550 a.C. Em 550. Em 538, em 39, ele derrota a Babilônia. E aí, em 538, ele já dá aquele edito, né, que fala que no primeiro ano de Ciro, no caso 538, e aí, até ajeitar as coisas e o pessoal chegar, porque na época não tinha Uber, não tinha carro, não tinha um avião para você pegar, né? Não tinha moto, era de a pé e era longe, meu amigo. Até que eles chegassem, passou-se um período de mais ou menos 2 anos. Então a gente marca aí a data em 536 a.C. E eles foram levados cativos para a Babilônia em 606 a.C. Se você fizer as contas, vai dar exatamente 70 anos. Então não foi nem um ano a mais, nem um ano a menos. Deus profetizou que eles seriam levados, mas que daqui 70 anos Deus os traria de volta. Ele ia repatriar o seu povo. E esse é o tema principal do livro de Esdras. A fidelidade de Deus com a restauração do seu povo. Se você puder escolher uma palavra para sintetizar Esdras e Neemias, uma palavra só. Essa palavra é restauração. Restauração. É o tema central. Eu me lembro muito bem que a revista de 8 anos atrás, dessa aqui, lá em 2018, ela tinha muros de tijolo, tinha uns tijolinhos. E ela tinha até uma parte de pedreiro. Por quê? Porque envolve isso. Vocês vão entender bem o porquê de representar com um muro, né? Porque envolve a reconstrução do templo, envolve a reconstrução do muro de Jerusalém. E nós vamos estudar isso aí ao longo desse início de ano, beleza? Então o tema central é esse, é a fidelidade de Deus. O objetivo é mostrar que Deus foi fiel, Deus cumpriu sua promessa. Mostrar de forma detalhada, de forma precisa e até política, como Deus utilizou Ciro para cumprir, sim, a sua vontade, ok? Então, Esdras, ele era completamente habilitado. Caleb, abre seu celular, por favor, e lê no WhatsApp essa mensagem que eu te mandei aí. O que o Caleb vai ler para vocês é chamado de o rolo de Ciro, ou ainda o cilindro de Ciro. Ele foi encontrado por volta ali do século XIX por um arqueologista chamado Hormuzd Hassan. Eu mandei para você. Mandei não? Uai, eu mandei foi para você, não foi não? Então já foi. Mas eu vou falar o conteúdo, depois eu envio para vocês. Nesse decreto, Ciro fala o seguinte: ele fala que ele não vai manter o pessoal ali não, que ele vai liberar os outros povos dos seus respectivos lugares. Ele fala, não, vou mandar cada um para sua casa.
tal como os seus ídolos, né, que tinham muitos deuses pagãos também, obviamente. Então ele fala isso, que ia mandar junto com qualquer objeto de adoração. Então confirma a história, a arqueologia, confirmando mais uma vez aquilo que a Bíblia já tinha falado 1900 anos antes. Aliás, 1900 não. Esse foi escrito em 2400 mais ou menos anos antes. Então, e o cara vai e encontra o negócio para confirmar. 2400, 2300 anos antes. A Bíblia já falou sobre isso e encontra-se um documento original de Ciro falando que ele ia fazer isso mesmo. Então, a história não tem nenhuma dificuldade de reconhecer que isso foi um evento histórico que realmente aconteceu. Mas nós estudamos a Bíblia apenas como um objeto de estudo arqueológico histórico, né? A gente estuda a Bíblia entendendo que ela é a palavra de Deus e que ela é útil para o ensino, para a nossa edificação. E que o que está aqui a gente tem que extrair os princípios e aplicar nas nossas vidas, como a oração que o Vitor Rangel fez no início da aula, ok? É interessante que aqui acaba a história do povo de Deus, cronologicamente falando, do Antigo Testamento. Aqui acaba a história do Antigo Testamento. Lohan, peraí, sua Bíblia está diferente da minha, porque depois daqui, ó, vem Jó, Salmos, Provérbios, vem os profetas, tudo. Pois é, mas a cronologia, aqui acabou a história. Aí o que a gente tem depois são escritos anteriores a isso. Após o livro de Neemias, a gente vai ter o período chamado de silêncio profético. E aí onde o Caleb e a Jéssica estavam confundindo. Esse período foi de aproximadamente 450 anos. Aí ela reservou para 400. Tanto que algumas Bíblias, olhando que aquela Bíblia dessas, né? Ela tem, entre o Antigo e o Novo, 4 páginas em branco. Cada página simbolizando 100 anos do silêncio profético. Porque Deus não fala mais com seu povo até a vinda do Messias. Isso era uma maneira de Deus preparar também a vinda do Messias. Também, não era só para isso, né? Então, cronologicamente, Neemias é o último livro. Acabou a história do Antigo Testamento. Neemias encerra. Então encerrou em Neemias. Então é Esdras e Neemias. Acabou. O propósito do livro o propósito de Esdras, aqui, principal, era o serviço levítico, o culto, né, as coisas sagradas do templo, que coincidiam muito com o propósito de Crônicas. Você já leu Crônicas? Falou assim, não, mas Crônicas e Reis é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é muito diferente, inclusive. Talvez uma primeira leitura você ache bem parecido, né, porque fala dos reis de Israel, mas não. Porque Crônicas nem fala dos reis de Israel, primeiramente, fala dos reis de Judá, ok? Dos reis de Judá. Uma coisa importante também de falar para vocês. O povo de Deus, quando Jesus chega, é os judeus. Mas antes eles eram chamados de israelitas, povo de Israel. Por quê? O pai deles, né, Jacó, Deus muda o nome dele para Israel, a gente lê isso lá em Gênesis, e aí ele tem vários filhos, né? E a gente vai acompanhar a história aí, final de Gênesis e também começo de Êxodo, quando eles vão para o Egito e depois o Êxodo, quando Deus tira eles do Egito, certo? A história de José, passou fome, vão todo mundo para cá, cresceu, Faraó quer escravizar os caras vão embora, beleza, Deus tira o seu povo, fica rodando no deserto um tempão, beleza, papum, chegou até a prometida, Josué, e aí passa toda a história do povo de Deus. Israel vem a divisão, vem o período dos reis, pelos juízes. A gente estudou o período dos reis, aí acontece a divisão dos reinos, né? 2 reinos, Judá e Benjamim, que são os últimos a cair. Esses reinos ficam em pé, inclusive, né? É o reino do sul, são os 2 de baixo, e não se engane, eles eram muito grandes, tá? Não se engane. E lá em cima ficam 10 tribos, chamadas de Israel, porque Israel era o todo, né? Israel era o todo. Então, como a maioria ficou no norte, o reino do norte é chamado de reino de Israel. Isso a gente já estudou ano passado, ok? E a gente toda hora a gente lembra isso aqui para vocês, que é importante. Então, dito isso, o povo de Deus era chamado de israelitas, o povo de Israel. Israel, como virou judeu? Aqui virou judeu. Por quê? Eles são levados cativos à Babilônia. Israel está primeiro. E aí, os que ficaram firmes foram as tribos de Judá e Benjamim, que eram chamados de judeus. Por quê? Porque eles, ali, Judá era maior, Benjamim era bem menor, entendeu? Apesar de que os benjamins eram muito bons na guerra. Então, por isso que a guerra está equilibrada, que Judá era maior, tinha muitos soldados também. Então, depois eles são levados cativos em 606 a.C., né? Aí lá em 536, batendo 60 anos, é que eles retornam.
E quando eles retornam, muitos remanescentes são de Judá. Muitos remanescentes são de Judá. E aí, daí então, por maioria judeu, pegou então o termo judeu. O povo de Deus mudou de Israel para judeu. No princípio, Ok? então, Era israelita, não era. Isso é pós-exílio, né? Pós-cativeiro, aliás, perdão. Pós-cativeiro. Então, eles saem do cativeiro e retornam. E é nesse processo de reconstrução, de reestruturação, de reorganização, nesse novo início, nesse novo ciclo, até um novo nome, né, o povo adota. E aí, então, pegou e acabou. E até os dias de hoje, são chamados de judeus. Né? Mas não era para ser assim, se eles obedecessem a Deus. Uma coisa interessante, a gente vê que Deus está no controle de todas as coisas, desde o início. A gente fala isso o tempo todo, a gente sabe disso, a gente ouve isso em sermões, mas às vezes a gente não para pensar na profundidade que é isso. Deus é o autor da história. A forma que Deus usa Ciro para libertar o seu povo é incrível. É incrível. Deus está no controle de tudo. Não sobe ninguém ao trono sem a permissão de Deus. Deus utiliza quem Ele quiser para realizar a sua santa e boa obra. E assim como Deus queria tratar com Jonas e tratou no vento o grande peixe, que Deus faz um processo de restauração em Jonas, até no final, na lição moral, com uma planta e um verme para ele, Deus trata com o seu povo. O fogo purificador do cativeiro de 70 anos no deserto, ou desertão na Babilônia, agora sim vai gerar fruto. Ou será que não? Isso a gente vai acompanhar lendo. Se está curioso, vai lá em casa, lê a história todinha em casa com atenção, sabendo desse panorama, desse contexto breve para vocês. Uma outra coisa interessante também, para a gente finalizar o nosso panorama e entrar no nosso texto bíblico. Existe um contraste muito bom de Esdras e de Neemias, um contraste muito bom. Porque enquanto Esdras ele é versátil na lei, Esdras é um escriba, né, zeloso na lei de Moisés, Neemias era um homem simples. Neemias era um homem completamente simples. Neemias, ele tinha só a sua força de vontade, ele era leigo, mas Deus usa os dois. Inclusive, a história de Neemias é até maior que a de Esdras, né, em termos de tamanho, não de importância. Os dois tiveram muita importância. E os dois trabalharam juntos. Os dois não rivalizaram, não competiram, trabalharam juntos. Esdras ficou responsável, cada qual na sua função, todos com o mesmo objetivo de levar o povo judeu para uma restauração muito profunda, tanto material quanto espiritual, e principalmente espiritual. E Esdras ficou responsável principalmente para ser um reformador religioso do povo judeu, porque ele é zeloso da lei. Então essa é a função dele, a preocupação com o culto, o sacerdócio, né, o serviço levítico como um todo. Então Esdras se preocupa e se responsabiliza por essa parte. Enquanto Neemias, com a sua fé e a sua atividade, Neemias era um cara proativo, Neemias um cara parado, ele se preocupou com as questões administrativas e a reedificação do muro de Jerusalém. Então ele focou mais na parte administrativa. E Neemias foca na parte administrativa, enquanto Esdras a parte eclesiástica, porque culto é muito importante, e é isso que a gente aprende estudando o livro de Esdras. Inclusive, na revista, né, que traz vários capítulos de um só, é do capítulo 1 ao capítulo 3, que vem, nesses 3 capítulos, a virtude adoração, que realmente está no centro, que é a oração, sem dúvida nenhuma. Então, adorar a Deus é algo muito importante. Nós trabalhamos isso com as disciplinas espirituais durante o mês de agosto. Espero que vocês se lembrem. A diferença entre louvor, adoração e celebração. São coisas completamente diferentes, né? Então, temos que louvar a Deus de várias maneiras e adorá-lo sempre. E também celebrar, né, pelo nome de Jesus, ok? Então, é interessante esse contraste. Por quê? Porque tem pessoas na igreja que são como Neemias. Fé e atividade. Fé e atividade. E tem pessoas que são mais como Esdras, né? Que se preocupam. Todo mundo tem que conhecer a lei, no caso a Bíblia. Todo mundo tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Mas algumas pessoas são mais habilitadas, outras têm mais sede que as outras. O ideal é que todos tenham essa sede. Uns conseguem ensinar, outros são zelosos da lei, né? De uma forma incrível.
e se preocupou muito com a teologia, a forma que a palavra de Deus é apresentada, exposta. Isso é importante. E todos temos que aprender, tanto com Esdras quanto com Neemias. Que Neemias, com sua simplicidade, mesmo não sendo versátil na lei, mesmo sendo um cristão de leigo, muito provavelmente um analfabeto, mas Esdras tinha uma administração, Neemias, perdão, tinha uma administração impecável. Neemias gerencia, conduz toda a construção do muro. Lohan, é só construir um muro? Não. Nós vamos ler e estudar. E quem já leu sabe que não era só chegar e construir um muro. É todo um processo. Inclusive, uma pergunta para vocês. É mais fácil construir ou reconstruir? O que você acha que é mais fácil? Construir ou reconstruir? Construir? Construir é muito mais fácil. Então, trabalha no rodeio como servente, ajudando o Júnior, sabe? Quem entende minimamente de obra sabe. Navi começou a engenharia, já fez um ano, você vai entender melhor isso. O processo de reconstrução dá sempre mais trabalho. De destruir é mais fácil ainda. Para quebrar e fazer outro. Construir é muito mais fácil de reconstruir. Até mesmo que você enfrenta alguns preconceitos, você enfrenta alguns princípios, alguns hábitos, algumas atitudes passadas. Você enfrenta aquele olhar de pessoas que viveram uma era antes e que não estão satisfeitas com a era atual. Parece que nada que faz está bom, quer que as coisas sejam exatamente como eram na sua época. E a vida é feita de ciclos, e o tempo passa, as coisas mudam. Algumas coisas não devem mudar, e Esdras está aqui para isso, para trazer de volta aquilo que deveria ter continuado, né? Adorar a Deus no templo, os sacrifícios, fazer tudo da forma correta. Algumas coisas não mudam, mas algumas outras questões que não são tão relevantes mudam. Algumas outras mudam. E está tudo bem. E está tudo bem. Vamos ver lá Esdras, capítulo 3, versículo 12. Alguém pode ler para a gente? O que acontece? Nós vamos chegar lá, hein? Né? Com exposição. Mas só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando. Esdras, capítulo 3, versículo 12. Quem achar pode ler aí, por favor. Esdras 3, 12. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas, cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E o texto relata, no versículo 13, que o choro de alegria era tão alto, e o choro de tristeza também era tão alto, que não era possível discernir se o choro era de alegria ou de tristeza entre alguns. O que se sabe é que alguns choraram de alegria, outros choraram de tristeza. E de longe, de muito longe, muito distante, era possível ouvir, porque era um choro em massa. Nessa primeira remessa, a gente vai ver no capítulo 2, que cerca de 50 mil pessoas retornam. Quase 50 mil pessoas retornam. Pensa, 50 mil pessoas chorando. Uns de alegria, uns de tristeza. Os mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, e aqui o objetivo aqui não é um choque geracional. Não é contra os mais velhos. Temos que respeitar os mais velhos, sim, sem dúvida. Um dia nós seremos os mais velhos sabem das coisas. Mas o problema aí não está na idade da pessoa, está no coração velho. O coração não foi restaurado e precisava de restauração. Eles olharam os alicerces do templo, isso é, antes de levantar o templo, e eles choraram de tristeza. Falaram, mas que casa merreca, que casinha bagre. A primeira casa de Deus era muito maior, o primeiro templo, o templo de Salomão, era muito maior, nem se compara. Mas que casa é essa? Que vergonha, não, porque na minha época não era assim não. Na minha época era desse tamanho, na minha época era assim, era assado. Na minha época, enquanto isso, tinha gente chorando de alegria por ter voltado para casa. Teve pessoas, parentes nossos, que não tiveram privilégio, que foram levados cativos e morreram. Passaram às vezes a maior parte da sua vida, porque foram 70 anos de cativeiro, lá, cativos,
retornamos, e mesmo que não seja do tamanho da outra, mas é uma casa, é um templo para Deus. Olha que alegria. Não dá nem pra gente conseguir imaginar, nem se colocar no lugar, cara, deles. Imagina, ouvindo todas as histórias de como era o tempo e de repente, pá, você chega. E é real. Sabe quando cai a ficha? Então o pessoal foi embora, claro que eles ficaram muito alegres. Quando lançou os alicerces, falou, o que está acontecendo? Aí cai a ficha, você fala, cara, é real. E aí os caras chorou de alegria. E aqui existe um contraste muito forte. Nós vamos chegar na exposição do capítulo 3. Mas há um contraste muito forte em quem é você diante da renovação, do recomeço. Se você é dos que choram, porque antigamente era muito melhor, tem pessoas que são extremamente saudosistas, né? Não tem nenhum problema você recordar o passado. Eu amo fazer isso, eu amo olhar para o passado e me lembrar. Lembrar como era na infância, na casa do Vitão, por exemplo, os bastidores do rei, né? Caleb com o Rangel aí, e chama lembrar várias vezes do passado. Eu amo, passa assim muito. Uma boa parte, eu fico, às vezes, à toa, pensando em nada, assim, eu fico lembrando do passado, é muito bom. Mas não aquele sentimento saudosista. O saudosista, tudo para ele, só no passado que era bom. Só o passado que era bom. Aí, ano de Copa, né, tá na hora do saudosismo reinar. Não, porque a seleção 2002 era melhor. Olha os craques aí, mas muitos daqueles craques chegaram lá desacreditados, inclusive o Ronaldo Fenômeno, tá? Então, às vezes, você não sabe disso, mas na época... Há 24 anos atrás, muitos não queriam que nem que ele fosse convocado com as suas lesões. E hoje, quem questiona isso? Entende? Então, o saudosismo é um sentimento de que o passado é melhor sempre e que o presente e o futuro nunca podem ser melhores do que foi no passado um dia. Cuidado. Nostalgia é uma coisa. Eu amo nostalgia, que é relembrar o passado com um sorriso no rosto. Saudosismo é outra completamente diferente. Então, tenha em mente isso. E nós vamos chegar na exposição desse capítulo 3 ainda, como eu disse. Vamos avançar aqui na exposição do capítulo 1, então, ok? Primeiro, o decreto de Ciro. Tem como transformar para mim, por favor? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Então vamos lá em Jeremias, para vocês entenderem o que Jeremias fala. Uma pessoa lê para nós em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que eu fiz a vocês, fazendo de volta a este lugar. Vou ler Jeremias 25:12 agora, por favor. Enquanto isso, outra pessoa, lá em Daniel 9. Enquanto a Carla lê em Jeremias 25:12. Outra pessoa, lá em Daniel 9. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e daquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. E Deus puniu a Babilônia. Ciro foi usado por Deus também para punir a Babilônia, para libertar o povo de Israel e para punir a Babilônia. Daniel 9, Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel, estudando a lei de Deus, ele viu, né, que Jeremias profetizou e que o tempo era preciso. Ele falou: eu cheguei cativo aqui e Deus já falou, vai ser 70 anos de cativeiro. Então, eu sou jovem ainda, quem sabe eu volto, mas então é 70 anos. Daniel interpretando as Escrituras, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta. Se Daniel fala isso, o trem já tinha acontecido, ia acontecer, tá? Ia, porque Jeremias profetizou muito antes. Jeremias profetizou o cativeiro, não vou te falar certinho o tempo, mas acho que foi quase meio século antes, por aí. Ou 20 anos, foi um período de tempo bem antes. E é interessante que a gente vê profecia de Dário. Isso sim que é interessante, de Ciro, aliás. Isso é mais interessante ainda, as profecias de Ciro. Mas só uma coisa. Daniel foi levado cativo na primeira remessa, no reinado do rei Joaquim, que reinou no ano 608
até 597 a.C. Daniel foi levado cativo em 606 ou 605 a.C. Ela está aproximada, ok? Ele foi levado cativo mais ou menos nessa data aí. É no início, Daniel foi a primeira remessa. Os primeiros a serem levados. Aí vem a história de Daniel. Então, mais uma vez, compra para vocês. Esdras, Neemias fecha a cronologia, né? E as outras histórias aí são histórias cronologicamente anteriores. Então, Daniel é levado cativo. Ele interpreta que o cativeiro durava 70 anos. E aí, após os 70 anos, a primeira remessa retorna. Vamos abrir agora lá em Isaías. Isaías capítulo 44. Isso é interessante todo mundo abrir, tá? Isaías capítulo 44. A gente vai ler 5 versículos, tá bom? Isaías capítulo 44. Nós vamos ler aí o versículo 28, que é o último, e os 4 primeiros versículos do capítulo 45. Isaías capítulo 44, versículo 28, até Isaías 45, verso 4. Vamos fazer aquela leitura alternada? 5 voluntários, cada um lê um versículo aí, por favor. Isaías 44. 44 com 28. Aí depois continua aí, até o versículo 4 de Isaías 45. Isaías, profeta maior. Texto gigante. 28. Isso. 28, Isso. que diz acerca de si: Ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os alicerces. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei diante de ti, e te deitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Parte os tesouros escondidos. Que mesmo. Tarde os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O amor dos meus servos Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conhecesses. Interessante, porque a Bíblia chama Ciro de ungido do Senhor. Aí Isaías, acredita-se, visão mais conservadora aí, que Isaías foi escrito por Isaías, né? Escrito há um tempo muito anterior a isso aqui, ok? Então essa profecia seria uma profecia muito precisa mesmo, porque Ciro não estava nem pensando em nascermos. E cita que Ciro ia ser pastor, ungido de Deus. Talvez o pessoal imaginou que ia ser alguém que ia nascer com um persa no meio deles, não sei, né? No meio do povo de Israel. Eles esperavam ser um estrangeiro, porque Ciro não era judeu, Ciro era persa, moço. Então, que ele é ungido de Deus e que ele ia ser usado por Deus para punir as nações e para libertar o seu povo de um cativeiro. Então essa profecia, ela teria acontecido ali talvez 150 anos antes. É uma teoria interessante. Porém, há alguns críticos, né, que apontam que a gente tem ali a primeira grande porção de Isaías como pré-exílica, né, caso antes do exílio babilônico, antes eles irem para o cativeiro, que é Isaías até o capítulo 40 ou 39, se eu não me engano, a mais da metade, uma parte. E aí, essa segunda parte seria deuterocanônica, no caso ela foi escrita depois, não diretamente por Isaías, alguém completou a história, mas com coisas que Isaías diz.
De uma forma ou de outra, a gente não vou entrar nisso, porque aqui não é aula de Isaías, eu não vou entrar em autoria, né, do livro de Isaías, é só citar por cima, porque importa a profecia de Ciro. De uma maneira ou de outra, a gente sabe que Deus é Deus. E é perfeitamente possível, apenas você for um cético, então você não é cristão, que Deus tenha profetizado de forma clara, até mesmo com o nome do rei que seria usado por ele para libertar o povo, muitos anos antes. Mas uma coisa chama a atenção: Ciro é chamado de ungido do Senhor. O nosso texto não é Isaías 45, mas é importante falar sobre isso. Como assim ungido? No hebraico a palavra parece ser Mashiach, ou Messias. Ciro é o Messias? O Messias é Jesus Cristo? Aí os judeus vão querer usar isso aí contra a gente, hein? Vai falar, Messias, o Ciro é o Messias. Não. Porque o Messias de verdade, ele vem da raiz de Davi, ele não persa. Começou daí, já refutou tudo. E tenta, inclusive, argumentar que Jesus era judeu. Né? O judeu médio tenta argumentar isso. Para eles, Jesus não é o Messias, ele não tem raiz judaica. É porque Ciro é uma tipologia de Cristo. Ciro liberta o pessoal de um cativeiro político, liberta eles fisicamente e materialmente, enviando eles de volta, ajudando a levantar ofertas, com o texto que a gente leu de Êxodo 1 ao 3. Porém, o Messias de verdade, Jesus Cristo, ele liberta você de você mesmo, liberta você do pecado, liberta você do mundo, das garras do diabo. Ele é o verdadeiro Messias, ele é o verdadeiro libertador. A gente vê isso na história de Esdras, que o que mais precisava de reconstrução não eram os muros de Jerusalém e nem o templo, e sim os corações de cada um deles. Porque o coração do povo de Deus é onde habita o Senhor, é lá que é o templo de Deus. Com a chegada do Espírito Santo, no Novo Testamento, Deus não habita mais no templo físico, ele habita dentro de você. Então é nós que devemos nos reconstruir. E Ciro foi ungido por Deus. Quem era ungido no Antigo Testamento? Reis eram ungidos, né? Sacerdotes. Às vezes, alguns profetas também eram ungidos. E aqui ele foi ungido, no sentido de pegar o óleo e ser ungido, no sentido figurado. É claro que ninguém vai ungir ele. Mas que Deus fala que ele é ungido. Isso tinha um peso maior para o pessoal da época do que para nós hoje. Então Ciro foi escolhido por Deus. Deus utilizou ele mesmo para fazer tua santa e boa obra. Retornem aí para Esdras. Vamos lá. Esdras, capítulo 1, continuando. Então, por boca de Jeremias, a gente lê a profecia de Jeremias, né, aconteceu. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregando por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então, quando fala que Deus despertou o espírito de Ciro, é porque a unção, naquela época, com óleo, ela tinha um simbolismo de que o Espírito do Senhor agora estaria habitando aquela pessoa. Lembrando que o Espírito Santo não habitava como é hoje. Ele habitava de forma esporádica, ele poderia sair a qualquer momento. Como a gente vê que várias vezes o Espírito de Deus saiu de Sansão, de Saul, tantos outros, ok? Então, era uma maneira de mostrar que ele está validado, está aprovado. É como, por exemplo, a gente tem a ordenação de pastores, né? O pastor é ordenado. Aí vem uma porrada de pastores no culto de ordenação, pois esses pastores vão lá na frente e o pastor se ajoelha, muitas vezes até com sua própria família, né? E os pastores estendem sua mão direita para impor as mãos, como costume, como se fosse um unção, entende? Para indicar que, olha, esse aqui é o homem de Deus que está habilitado para exercer o pastorado. Então, Deus, com seu espírito, desperta o espírito de Ciro, unge e fala: esse está preparado para fazer a minha obra. Então a unção era isso. Davi está preparado para ser rei. Davi foi ungido rei, depois passou um tempo até ele ser rei de verdade. Mas estava ungido já o menino. Já estava ungido já o menino. Continuando aí, capítulo 2. Final do 1, o versículo 2, perdão. Final do versículo 1. Que ele também anunciou por todo o reino, inclusive por escrito. E quando a gente vai ler aqui agora, é um texto escrito por Ciro. Assim diz Ciro, rei ou pelo menos um copista, mas ele pronunciou as palavras do rei. Aí uma coisa, gente, decreto do rei que a gente vai ler aqui agora é uma coisa, lei hoje em dia é outra, tá? Então o Lula falar uma coisa é uma coisa, o Ciro falar uma coisa nessa época é outra coisa.
Porque na época era o seguinte: quem vê a frase manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu completo ela, né, nesse contexto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e quem não obedece morre. É literalmente isso. Se você não obedecer, você morre. Você morre. Agora no Brasil, Vitor do céu, é tanta emenda, a lei contra a própria lei. Inclusive tem lei que o povo não precisa nem saber que existe. Tem umas leis que eu soubesse que existe, e eu fico de cara, não dá. É um absurdo. Isso aqui é um edito do rei, é um decreto. Fala decreto. O rei decretou. Pronto, acabou. Tem que fazer. Tem que fazer. O rei decretou, todo mundo tem que colocar um copo de água na porta da sua casa. Ó. Tá. Todo dia, 8 da manhã. Quem não fizer isso morre. Morre, acabou. Sem questionamento. Morreu. Então o rei fez, então vamos ler sabendo disso. Ler sabendo disso. Vamos ler agora esse decreto dele. Versículo 2. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então é muito interessante a gente ver que ele inicia falando o nome de Deus. Está em maiúsculo, e aí é o pentagrama, o nome de Deus. O Senhor, o Deus dos céus. E aí é questionado, é muito questionado inclusive, a conversão de Ciro. Será que Deus utilizou um ímpio, um persa ímpio, para fazer sua obra? Ou Ciro se converteu ao Senhor? Né? Foi a graça irresistível converteu Ciro? Ou Ciro, ao ter contato com Deus, povo de Deus, né, em resposta, né, ao processo de salvação e de redenção que Deus operou na mente e no coração dele, Ciro então de bom grado aceita e se converte, né? Quer seja o calvinismo, o arminianismo, ou nós somos batistas, né? Ou não, é debatido se ele foi convertido ou não. Quem acha que ele não foi convertido vai falar o seguinte: Ciro fez isso com vários outros povos pagãos, e o objetivo dele era não ter a ira dos deuses dos seus povos sobre ele e sobre o reinado dele. Então ele liberta o povo, juntamente com seus deuses, desde que não atrapalhasse a questão administrativa do Estado, desde que não fosse contra a lei dos persas. Ele mandava o povo para não sofrer a ira dos seus deuses. Então ele fez isso com todo mundo. Não quer dizer que ele se converteu. Outros, porém, acreditam que ele sim possa ter se convertido, que tem dificuldade nisso, que ele se converteu. E um dos argumentos é justamente a forma como ele se refere a Deus. O Senhor Deus dos céus. Parece uma declaração de um convertido, que alguém tem temor. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Jonas lá no barco, a pessoa fala: clama ao seu Deus aí que nós vamos morrer. Deus com D minúsculo. Como se Deus, nosso Senhor, fosse um Deus qualquer. Depois que a tempestade acalma, aí eles reconhecem. Aí eles falam: esse aí é Deus com D maiúsculo, aí é o nome de Deus. Eles já falam de Deus como se ele fosse realmente. Deus falou: esse Deus aí é poderoso. E eles adoraram o Senhor. Então, acredita-se, e eu, sinceramente, acho muito possível, que Ciro sim tenha se convertido por essa declaração dele. Talvez que Deus ele costuma tratar com alguém antes de utilizar esse alguém, mesmo que esse alguém não se converta. Mas ele costuma tratar com alguém. E muito provavelmente Ciro se converteu, na minha visão. Mas claro que é uma possibilidade que ele não tenha se convertido. Assim como o próprio cilindro de Ciro, né, que não deu certo de ele ali, ele fez aquilo com todos os povos, tá? Então, pode ser que ele tenha feito isso pensando nisso. Foi algo que ele fez com todo mundo, mas parece que ele tinha um carinho especial com o povo de Deus. Parece. Continuando aí. Tá. Esse termo me encarregou. Pra gente falar isso, para 10 horas, gente. Esse termo me encarregou, mas também tomaram 20 minutos da nossa aula. Esse termo me encarregou, ele pode dar, ele também argumenta nesse sentido, de que Ciro não era convertido, tá? Por que pareça. Que é como se ele estivesse fazendo isso como uma função, mas não com temor. Sabe quando você faz a obra, mas não tem temor a Deus? Você só faz para fazer. Você está no louvor lá, pro louvar, você pode preparar uma aula sem ter contato com Deus, cara, de fato, assim, de forma técnica, como se fosse uma aula, um seminário na faculdade, como se fosse dar uma aula na escola. Você pode fazer isso, né? Falando que é certo. Então você deva fazer, falando que você é livre fazer isso, infelizmente, pode acontecer.
O cara pode dar um sermão e pode ser uma maravilha, mas ele pode não estar convertido. Mas o rei Jonas é um exemplo. Jonas precisava de restauração. Jonas prega de qualquer jeito e o povo converte. Deus usou Jonas. Entendeu? Então, pode ser que Ciro não era convertido e estava fazendo aí o que Deus encarregou. Às vezes você trabalha na obra do Senhor e você tem um momento de da obra. É uma possibilidade, ok? Então, no mesmo versículo já tem esse debate. Inclusive, Esdras 1 tem muitas passagens difíceis. É sério, tem muita coisa difícil aqui para a gente abordar que não vai dar tempo, infelizmente. Vai ter que ficar para a semana que vem, de qualquer forma. Mas, Ciro foi convertido, sim ou não? Não sabemos com precisão, penso eu que sim, mas é possível que ele não esteja, ok? Versículo 3. Então, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Jerusalém fica em Judá, outra coisa que colaborou também para o povo de Israel mudar o seu nome para o povo judeu, ok? Então eles vão a Jerusalém para reconstruir o templo de Jerusalém, e o templo fica em Judá. Ele fala assim, ó, quem dentre vós o quê? Vocês, judeus, né? Vocês israelitas, judeus, estão cativos aqui. Quem é daqui? Vamos subir, vamos edificar a casa do Senhor. Mas o versículo 4, ele é muito triste, ele é preocupante. E um texto de difícil interpretação. Eu não sei quem leu em casa, se você leu com atenção, e está tentando entender, e você chegou no versículo 4 e você, cara, como assim? Ou talvez você achou que entendeu, mas ele não é de tão fácil compreensão. E me refiro à língua original mesmo, mas até mesmo em português, veja bem. Ele fala isso no 3, né? Quem é do seu povo, quem é judeu, suba, vai a Jerusalém. Aí ele continua no versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E esse texto é mais difícil do que parece. Por quê? A gente tem três possibilidades aqui. Mas vamos lá. Duas possibilidades. Vamos trabalhar elas. Primeiro, todo aquele que restar. Esse todo aquele que restar se refere a quem? Pelo contexto, pelo que a gente leu no versículo 3, isso aqui é uma implicação simples. Judeus. Falou, quem dentre vós, judeus, vai a Jerusalém. Continuação. Quem dentre vós que restar, ou seja, judeus que não forem a Jerusalém. Isso é triste e preocupante. Alguns não quiseram ir para Jerusalém. Alguns não quiseram ir reconstruir o templo. Alguns não queriam sair do cativeiro. Isso aqui foi uma afronta, uma vergonha o povo de Deus ficar preso, ser abatido. A nação de Israel sempre se sustentou pela graça de Deus, mesmo sendo menor que vários outros impérios, se sustentou. Deus deixou que eles caíssem ali. E aí eles não queriam voltar. Que triste. E não tem muitas vezes que a gente fica assim, na zona de conforto, acomodado. Aí a gente não quer mudança. Ou a gente não quer voltar às coisas como eram antes. E aliás, fazer melhor do que era antes. Porque o povo foi levado cativo, especialmente pela sua idolatria. Especialmente porque se esqueceram de como era cultuar a Deus da forma correta. E é isso que Esdras se preocupa, em cultuar a Deus da forma correta. Porque assim deveria ser. E mesmo diante de uma oportunidade, de um choro de alegria ao ver os alicerces, lá no capítulo 3, versículo 12, a gente vê que alguns nem quiseram ir. Alguns nem quiseram ir. Não, eu completou. Foi. Então, beleza. Então, todo mundo concorda, isso aqui é fácil de entender, né? Que esse, e todo aquele que restasse é filho dos judeus. Aí agora vem a pergunta. Eles estavam cativos lá, né? Eu estou entendendo. Eles estavam muito difícil de entender. Eles estavam cativos, eles tiveram a oportunidade de meter o pé. Isso. Por decreto do rei. É porque Ciro anunciou. Aí alguns estavam ficando. Aí ele faz o decreto, vão. E quem ficar, e aí vai ter o que a gente vai interpretar aqui agora. Porque aqui não está quem sobreviver. E quem sobreviver, no caso é quem restar. No caso, isso, é de quem tiver, quem não for, quem não descer a Jerusalém. Entendeu? Porque alguns não quiseram ir, preferiram ficar. Você lembra do povo de Israel quando sai do Egito? E mesmo no deserto, alguns falou que preferia estar lá. Aqui é isso, o povo quis ficar mesmo, não quer ficar aqui mesmo.
vai que a Pérsia é melhor que a Babilônia, né? Eu estou feliz aqui na Babilônia. É isso. Não quiseram voltar. Não quiseram repatriar. Nem todos voltaram. Esse valor de 50 mil era para ser maior. E esse é o ponto. Então, agora vamos interpretar o que significa aí os homens desse lugar. E aqui que é o difícil. Os homens desse lugar ajudarão. Como assim os homens desse lugar ajudarão? Quem são esses homens? Então, talvez interpretando bem no português, você fala, peraí, isso aqui se refere aos judeus, né? Que é uma possibilidade. A primeira possibilidade é essa. Os homens desse lugar significa esses que restaram, esses que não vão descer, que não vão retornar para Jerusalém, que não vão sua pátria, que não vão retornar às suas terras, esses vão ajudar financeiramente, com oferta. Aí está aí, né? Com prata, ouro, bem, gados e dádivas, ou em outras versões, a tradução melhor, ofertas voluntárias a Deus. Oferta tem que ser voluntária, ok? Oferta tem que ser voluntária. Oferta é voluntária, não é obrigação. Né? Então, oferta é algo voluntário. Então, essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. E os homens desse lugar se referem aos gentios. Refere-se aos gentios. Quando o povo de Deus foi despejado, saiu, né? Teve o êxodo do Egito, a gente vê que os egípcios ofertaram também, querendo ou não, eles ajudaram a povo a sair, né? Não por livre da vontade, assim também, mas ajudaram. Então, aqui poderia, segundo possibilidade, estar se referindo aos gentios. Os gentios dessa terra, por onde é que eles passassem, se ele estava ordenando, isso é um decreto, lembra disso, é uma ordem. Ajudem eles. Esse decreto de Ciro foi importante porque tem uma caravana de cerca de 50 mil pessoas moscando aqui. Vão ser atacados. Mas, passando por território que agora a Pérsia domina, com o decreto de Ciro, eles não seriam atacados. Os reinos teriam que deixá-los passar livremente. São 50 mil pessoas, gente. Eles não chegam lá num dia. Falam dias e dias, caminhando, parando em várias terras. E é preocupante. Na época, 50 mil pessoas viram o curso de uma guerra. É preocupante o pessoal no seu povo. Muitos atacariam, nem deixariam entrar. Vocês lembram que teve gente que não deixou o povo de Deus passar? Não vai passar, não. Vou deixar, não. Lembra? Não vou deixar passar, não. Depois tem aquela guerra lá. Então, assim, é isso que Ciro está dizendo. É uma possibilidade. Para os gentios. De qualquer forma, Ciro realmente fala isso, para deixarem eles passarem. Agora a questão é, nesse versículo, os homens desse lugar se referem aos judeus que vão ficar ou aos gentios para contribuir? É um texto difícil. Para contribuir com os judeus que vão. Com os judeus que vão. Isso, eu estou aqui pelejando para ter cabeça para ler isso aqui. Mas é um texto difícil de interpretação, entende? Então, nem tanto assim teológico, assim, mas em si, é gramática mesmo, é difícil. Não é eu que vou resolver essa parada, né? Que vários teólogos, bem mais dedicados, especialistas em pensamento, não conseguiram. Então, fiquem com essas duas possibilidades. Mas eu gosto, vamos trazer o que eu penso, né? Eu posso até estar errado, depois em outros EBDs mudar de ideia, mas até no final desse assunto falar, gente, agora olhando como um todo, com um texto, estava lendo mais sobre isso, né? Eu vou lendo rotineiramente ali, estudos paralelos, eu hoje já cheguei à conclusão de que não. Mas hoje penso eu mais na segunda possibilidade. Hoje penso eu mais que, de fato, se refere aos gentios naquele lugar. Isso a gente já viu em outras passagens bíblicas, tá? Pode ser que eu volte e fale, não, era um povo judeu mesmo, mas eu penso eu, hoje em dia, que não, tá? Com um estudo pouco ainda, penso eu que se refere a eles. E nós vamos encerrar por aqui, porque não temos mais tempo e temos muita coisa para abordar ainda. Mas uma aplicação prática desse versículo 4. Não tem nenhum problema, pastor, algum líder, algum irmão na igreja, pedir oferta. Não tem nenhum problema. Tudo bem. Mas a oferta é algo voluntário, ninguém é obrigado. E também isso tem que ser pedido da forma correta. E não da forma que a gente vê em algumas igrejas, infelizmente, né? Algumas igrejas aí, especialmente no neopentecostais, igrejas que sugam os irmãos, que espreme, que pega tudo, que fala que você tem que vender sua casa e depositar no pé do pastor, tem que vender suas terras e doar para a igreja, né? Tem que vender seu carro, entregar na mão de profeta Valdomiro Santiago, né? Não, isso não é correto. Isso não é correto. Entregar na mão de apóstolos. Se o cara se auto-intitulou apóstolo, você já pode conhecer essa igreja, meu amigo.
corre. Se o cara se auto-intitular, corre, é sério, corre. Com todo respeito, as pessoas se congregam e dizem assim, corre, é sério. Me desculpa, mas corre. Porque não existem apóstolos de hoje, sabem disso. Então não tem problema pedir oferta, mas muito cuidado. Tem muitos charlatões por aí. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, a gente não tem isso. O pastor Yolando, né, que já não está mais nessa nossa igreja, ele sempre pediu com muita sabedoria. Eles parecem até chato, né? Na associação, o Suportela é excelente nisso, né? O Suportela, ele sabe de uma oferta, ele é bom. E é importante, porque às vezes a gente fica como os israelitas, acomodados. Então você aí acomodado, ajuda, de alguma forma, pô, ajuda, bora lá. Ajuda, Kelly que é missionária, né? Kelly que vai trabalhar com missões e precisa. Então os missionários precisam. A igreja precisa sustentar. Né? Não é bom jogar um ping-pong, por exemplo, futebolzinho, como a gente fez com a nossa Max 1000, né? Cada um contra então não é bom, ajude. Então é importante que a gente coopere e que isso parta do seu coração, porque é isso que Deus quer, que parte do seu coração. Até mesmo, que eu vou falar a verdade com você, se o pastor for correto nessas coisas, ele não gosta de ficar pedindo. Ele faz o apelo que é necessário. E está tudo bem. Até um rei persa dá um decreto falando, ó, ajudem aí. Foi voluntário, não tem quantidade não, mas ajudem aí. Então quem somos nós? A gente aprende também com isso. Okay? O que nós aprendemos também com o livro de Esdras? Como um todo, que Deus é fiel. Deus prometeu que ia restaurar seu povo. Daqui 70 anos na nossa cativeiro. E a promessa se cumpre. Deus cumpre sua promessa. O pessoal retorna a Jerusalém. Deus cumpriu. Deus prometeu o Messias. E se era uma tipologia de Cristo, inclusive. E o Messias veio, morreu na cruz por nós. Então Deus é fiel. E sempre você pode recomeçar. A gente está aqui na segunda metade do ano. Nós fez várias promessas para 2026. Pensou em muitas coisas. Mas pode ser sim um ano de recomeço. Mas depende de você e do seu relacionamento com Deus. O principal recomeço não é um novo emprego, não é novas amizades, não é um novo curso, ou até mesmo um novo relacionamento. Não é isso. Isso não é um novo recomeço. O novo recomeço é em Jesus Cristo. É transformar o seu coração. Tal como o povo de Israel, os judeus, precisavam de restauração. E essa é a mensagem central de Neemias. A reconstrução material, moral e principalmente espiritual do povo de Deus. Amém?